Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos juntos mais uma vez. Meu Deus, lição de número 7. 7, já estamos na lição número 7. E você está junto conosco. Já se inscreveu? Já compartilhou aí com seus amigos, professores? E o sininho? Já apertou o sininho? Ah, não sei para que serve não. Se você se inscrever e apertar no sininho, toda vez que tiver conteúdo novo no canal, você vai ser notificado. É para isso, tá certo? Olha aí, ó. João, fiscaliza aí, João. Fiscaliza aí, João. Muito bem. Estamos de olho, estamos de olho. Vamos juntos nessa jornada, lição do número 7, neste que é EBD em Síntese Podcast, um trabalho abençoado, iniciativa daqui do Rio Grande do Norte, nossa terra querida, e os nossos pastores, pastor Martim Alves da Silva, e o nosso diretor do Departamento de Ensino e Educação Cristã, pastor Reinaldo Odilo. Esse projeto nasceu no coração deles, ainda na EBD em Síntese, que ocorre a cada trimestre, e daí nasceu o filhotinho chamado EBD em Síntese Podcast. Estamos aqui mais uma vez na bancada com os nossos irmãos Marco Júnior e João Felipe, o Sorriso Colgate. Pai do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. É uma grata satisfação estar aqui convosco. Eu tenho certeza que nós temos muito a aprender em mais esta lição, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, e eu faço as minhas palavras do nosso querido Marco Júnior. É sempre uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Vamos em frente. Amém, graças a Deus. Lição de número 7. O amor é doador. Isso vai muito além de dinheiro, tá? Isso vai muito além de dinheiro, muito. E aí a gente tem aqui a mensagem em 2 Coríntios 9:7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Graças a Deus, a gente está aqui ofertando o nosso tempo, né? Aqui na EBD em Síntese Podcast. E você, adolescente, pode pensar, isso não é para mim não, eu não trabalho, não ganho dinheiro, como é que eu vou ofertar a Deus, né? Vou pedir aos meus pais, eu faço o quê? Mas, queridos, você, professor, frise isso. O conceito de ofertar, além de ser muito mais do que só dinheiro, ele vai do conceito, da ideia por trás. O pano de fundo é uma vida de doação ao outro, uma vida de doação ao Senhor. E esse conceito precisa ser bem batido. Pois bem, nós temos 3 objetivos, como todas as lições têm. Primeiro, explicar o significado da oferta. O segundo, esclarecer a finalidade do dízimo e da oferta à luz da Bíblia. E terceiro, ressaltar a sinceridade do ato de dizimar e ofertar. Muito bem. Meu querido João Felipe, suas considerações iniciais. 10 segundos. Eu acho muito interessante que sobre essa questão das ofertas, como o nosso irmão Raniel falou, vai muito além do dinheiro, mas vai mais sobre como, a qualidade da oferta, como você está ofertando. Tanto que nós temos aí os primeiros a fazerem ofertas. Deus, ele não olha diretamente para a oferta, mas ele vai olhar para os ofertantes. Lembrem-se de Abel e Caim, como foi toda aquela questão lá da oferta. Deus disse que olhou para Abel e sua oferta, disse que olhou para Caim e sua oferta, e se agradou da oferta que Abel tinha dado, porque ele olhou primeiro para Abel. Ele não vai condenar a oferta de Caim, ele vai condenar o ofertante. Então, isso é muito importante. É lembrar de como nós estamos ofertando, e não apenas questão de o que estamos ofertando, é a qualidade da oferta e do ofertante, hein? Isso é uma coisa muito importante para a gente tratar na lição de hoje. Interessante que um era agricultor e o outro tratava dos animais. E aí a gente poderia ser levado a pensar que era o conteúdo e não o coração. E, e muito interessante seu comentário inicial. Você roubou o meu comentário inicial, viu, João? E aí, Marquinhos? O que nos motiva a ofertar? O que nos motiva a entregarmos ao Senhor? Acho que se a gente analisa pelo viés de Melquisedeque, quando ele, em agradecimento, olha só a motivação, ele agradeceu
pela vitória contra os reis que haviam sequestrado o sobrinho de Abraão. Entendeu? Então, ele é grato, porque ele foi, vamos dizer assim, beneficiado pela vitória que o Senhor deu naquela guerra. Então, quais são as nossas motivações quando ofertamos? Não apenas de forma pecuniária, como nosso irmão Raniel falou, mas qual a nossa motivação quando ofertamos a obra do Senhor, aquilo que nós somos, fazemos, praticamos? Isso é muito reflexivo e cabe muito do nosso pensamento e de colocar os adolescentes para pensar bastante. Muito bem, queridos. Nós temos aí um conceito de oferta que alguns podem pensar que começou em Malaquias, e aí a gente já sabe que não. Já foi citado aqui Caim e Abel, já foi citado a oferta de Abraão. Na verdade, esse conceito ele existe desde sempre. O próprio Senhor Deus, quando fez o jardim, ele deixou a árvore que não deveria ser tocada do conhecimento do bem e do mal. Sempre há uma parcela que pertence a Deus. E eu digo a vocês, eu gosto de pensar no dízimo e nas ofertas como uma semente. Imagine uma terra, um campo, e você colhe tudo que está naquele campo e você fica abastecido, consome tudo aquilo. De repente você se deu conta que não tem mais semente para a colheita seguinte. Você consumiu tudo. Então, o conceito de dízimo, de oferta, tem a ver com a parcela de Deus. Olha que coisa bonita. É a parte que eu lembro que foi o Senhor que me deu, foi tudo. Não é que é 10% dele, não. Tudo é dele. Essa parcela é para eu não me esquecer que tudo é dele. Não é assim? Então, esse conceito de deixar aquilo que pertence a Deus, e Jesus foi muito claro nisso, ele diz, me dá essa moedinha aí. Ah, o rosto de quem está aqui na moeda? Ah, é de César, tá. Isso aqui você dá para César. Mas o que é de Deus, dê para Deus. Então, desde sempre temos esse conceito de oferta e dízimo. E qual é a diferença, hein? O todo dízimo é oferta, toda oferta é dízimo? Como é que nasceu isso, hein, João? Pois é, a gente vê o conceito de oferta já, como já foi dito, bem antes, lá no perto ainda dos primeiros homens e mulheres. Mas quando a gente vê dízimo, interessante que a primeira vez que a gente vê essa palavra assim sendo mais bem destacada é lá com Abraão e Melquisedeque, como nosso querido Marco Júnior falou. E interessante que lá você vê que ele dá o dízimo de tudo. Não é só questão de dinheiro. Ele dá o dízimo de tudo que ele tinha. E se a gente for aplicar nessa questão de dízimo de tudo, a gente pensa assim, poxa, se é dízimo de tudo, imagina aí, se eu realmente desse até 10% do tempo, das 24 horas que Deus me deu também, como dízimo para ele. Quanto é mais ou menos um horário de culto, né? De 1h30, 2 horas, por aí, ainda assim, não dá o tempo suficiente de você dizer assim, não, eu já cultuei, hoje eu já dei a minha oferta a Deus. Mas interessante que ele cita e ele destaca isso, que ele deu o dízimo de tudo. E exatamente como o Marco falou, a questão do dízimo é como uma atitude de agradecimento. Não é uma ordenança que tem que se tornar um fardo para a pessoa. Entendam, e também é importante fazer com que os adolescentes entendam isso, que o fato de você contribuir na igreja não significa, não tem que ser um fardo para você. Porque, mais uma vez, Deus ele não está preocupado com o seu dinheiro, não, porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa dos seus R$ 10 para estar fazendo as coisas acontecer, não. Mas é o seu sentimento, como o seu coração está ali naquele momento do ofertório, naquele momento de dizimar, porque o sentimento que tem que ter é de vou contribuir, vou fazer parte, eu quero fazer parte disso e, acima de tudo, como o Marquinhos falou, gratidão. A igreja Muito que bem. você, a Motivação, né? igreja, Motivação, né, Marquinhos, que você falou? olha só, a igreja que você
congrega, deve propriamente dito ser a igreja que você precisa manter. Você participa, por exemplo, os adolescentes participam dos conjuntos de jovens e adolescentes, e eles sempre têm. Vamos listar os trabalhos que os jovens e adolescentes têm durante a semana. Vamos lá. Sábado, nós temos o quê? Círculo de oração em todas as congregações de Natal de jovens. Nós temos, pela manhã, escola bíblica dominical em todas as nossas congregações. Costumeiramente, aos domingos, diferentes dias, nós temos culto de jovens nas congregações. Durante a semana, nós temos ensaio de conjuntos de jovens nas nossas congregações. Aqui no Templo Central, onde eu me congrego, nós temos o círculo de oração no sábado, temos o ensaio do Coral Jovem Rosa de Saron, temos o ensaio da orquestra, onde os nossos queridos irmãos jovens e adolescentes também participam. Então, você não pode apenas gozar dos benefícios da árvore frondosa que é a igreja. Você precisa, em gratidão, ofertar e dizimar para a manutenção da obra do Senhor. Isso é muito maravilhoso. Quando você agradece. Por exemplo, tem músicos hoje trabalhando na UFRN, em vários núcleos do nosso estado, orquestra sinfônica, que saíram da igreja. E todos eles trabalhos mantidos pela igreja. Então, qual é a minha, como músico que sou da igreja, como alguém que saiu da igreja? Dar um suporte para a igreja, continuar fazendo esse trabalho. Então, isso é gratidão a Deus pela igreja e pelo investimento que a igreja aplica em pessoas. Marquinhos, João, trazendo mais para uma questão histórica aqui, para a gente não deixar passar, a gente está falando de pecúnio, né? De dinheiro, de contribuição e também do tempo. Nós falamos das duas coisas, né? Mas como é que isso foi desde os primórdios? A gente tem o conceito da oferta, seja de alimentos, seja de animais, né? Tudo isso estava desde o princípio colocado por Deus, ensinado por Deus, ou vocês acham que aquelas visitas diárias de Deus com Adão e com Eva eram à toa? Ali ele estava passando o seu caráter para o homem, né? Ensinando a ele como ele deveria agir. E aí, depois de muito tempo, vem a lei de Moisés e fala dos sacrifícios de animais. Na verdade, ali é um regramento, esse conceito da oferta. E aí a Bíblia destaca lá oferta de culpa, oferta voluntária, oferta pacífica, oferta diária, oferta anual. São conceitos, regramentos de algo que já estava presente na vida humana, inclusive em outras civilizações, tá? Pessoas que não eram da cultura judaica, não absorveram isso da lei de Moisés, mas que em várias outras culturas existia o conceito de oferta, inclusive alguns deturparam o conceito de oferta, e algumas nações ofertavam a vida dos seus próprios filhos, a Moloque, por exemplo, né? Então, esse tipo de conceito precisa ser ensinado para não haver deturpações como essa. E olha que coisa interessante, o povo de Deus aprendeu a respeito dos sacrifícios de animais, depois o povo de Deus se espalhou, e quase 2000 anos depois a nação de Israel floresce, renasce, e aí vem o quê? A lei, porque eles não acreditam em Jesus como Messias, e eu tive a curiosidade de investigar como é que é feito hoje, e a verdade é que hoje os judeus eles substituíram o sacrifício de animais pelas orações. Então perceba que por mais que mudou a forma, o conceito é o mesmo, de dedicar-se ao Senhor em ofertas, sejam financeiras, seja de tempo, o que for. Então, o adolescente precisa colocar na sua mente, eu não preciso matar um animal, não, para ofertar a Deus. Isso aí foi da lei de Moisés, isso era um rito, um regramento necessário para que houvesse compreensão, para que eles que estavam saindo do Egito se tornassem um povo, uma nação exemplar, passassem a compreender como eles deveriam se relacionar com Deus. Você, professor de adolescente,
precisa dizer para o teu aluno. Nem todos têm condição de ofertar, mas ele tem várias formas, como o Marquinhos citou, dos compromissos, né? Várias formas de fazer isso, mas o conceito precisa estar impregnado no coração dos nossos jovens, né? Então, o item, por exemplo, 1.2 da lição fala, é um ato de adoração a Deus. Antes de pensar em percentual, é um ato, é algo que nasce dentro do coração com um propósito, não é isso, João? Temos que sempre lembrar que, como já foi dito várias vezes, apesar de sempre trazermos a conotação de quantia em relação à oferta, temos que lembrar que se Deus estabeleceu sacrifícios como forma de oferta no Antigo Testamento, no Novo Testamento isso é ressignificado de várias formas e até hoje o nosso irmão Raniel falou que eles substituíram pelas questões das orações, mas também não se esqueçam que também é dito no Novo Testamento que nós temos que entregar o nosso corpo em sacrifício vivo. Então, além disso daqui, nós somos oferta também. E principalmente você, jovem, tem que entender que o tempo que você tem, os seus compromissos, afinal de contas, o solteiro, aquele que é novo, o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. A nossa vida tem que ser entregue mesmo, se deixar se desgastar pela obra de Deus, porque isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você ofertar o seu tempo, a sua força enquanto jovem, tudo isso como oferta. Ah, eu não tenho dinheiro, mas você tem capacidade de estar ali ajudando, de fazendo as coisas. E isso também é uma oferta. Isso é a adoração, faz parte da adoração. Não somente com isso daqui. Ah, se eu tenho, eu dou. Mas o importante é como a questão lá da viúva, ela só tinha as duas moedinhas dela. Era o que ela tinha. Mas você não tem as duas moedinhas. Mas você tem o quê? Sua vida. Então, essa daí você tem que estar ali, ó, ofertando a Deus, porque essa vai ser a sua contribuição, o reino. É interessante que essa oferta é um dos elementos do culto, né, que distinguem o culto. Alguém pode dizer assim, como é que é um culto, hein? Ah, o culto tem que ter louvor, tem que ter adoração, tem que ter pregação da palavra e tem que ter oferta, porque isso é culto. Tudo isso faz parte do meu culto, né? E aí a oferta, que é o conceito, dentro disso tem o dízimo, né, Marquinho? Que aí a gente vê, por exemplo, o significado da palavra dízimo é bem curioso, né, Marco Júnior? Ser rico. É isso aí. É a palavra hebraica azar. Como é que fala, João, isso aí? Em Ah, essas hebraico? coisas tem que ser com o João. Fala aí, João, É você que é um verdade. amigo judeu. Fala do seu jeito. Fala do seu jeito. Não, quem tem um amigo judeu é você, rapaz. Ajuda a gente, João. Ajuda nós aí. Eu não estou achando a palavra aqui. Como é que está escrito aí? Azar. É assim mesmo. A pronúncia é essa. Talvez seja um Azar. pouquinho mais forte o H no final. O som Sim. som no Faz final. aí, João. Faz aí, João, para nós. Tem um R no final, tem um R. Então é azar. Azar. Tem o... Talvez tenha esse R aí, porque esse R às vezes engana a gente. É verdade. Significa ser rico. Então, o princípio básico aqui é você reconhecer que tudo pertence a Deus. E lógico, tudo pertencendo a Deus, nós, como co-herdeiros, coparticipantes das riquezas profundas do Senhor, inescrutáveis do Senhor, em Cristo Jesus, somos ricos da graça, somos ricos porque temos juntado, através das nossas ofertas de adoração aqui na terra, tesouros no céu, como Jesus mandou que nós fizéssemos isso, naquela passagem onde ele repreende aquele jovem, e aquele jovem sai triste, porque Jesus pediu a ele que venda tudo, dê aos pobres e depois me siga, mas ele, infelizmente, se entristeceu e não entendeu o que Jesus havia falado a ele. Então, ser rico
É muito mais, aqui no que diz respeito ao dízimo, é muito mais do que você ter grandes posses. Ser dízimo é você ser grato em reconhecimento ao que o Senhor lhe permitiu possuir. Maravilha, maravilha. Eu gosto assim, gente que fala hebraico, é bom demais. Olha só, a gente tem aqui no texto da lição, Filipenses capítulo 4, que vai Paulo, né, fazendo uma referência aos seus irmãos filipenses, né? Poxa, vocês fizeram parte da minha aflição, vocês enviaram recursos, né? Me ajudaram, mantiveram essa chama acesa, a obra viva, porque as coisas precisam de recursos para se manterem, como o Marquinho falou no início. A igreja, é quem paga a conta de luz, né? Quem cuida das viúvas, né? Os donativos, os pastores que estão no campo. Isso não cai do céu, não. O pastor João Batista, né? O pastor João Batista, saudosa memória, ele foi pastor presidente em 3 estados, né? Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia. Ele dizia o seguinte: o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. O dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. É no seu, é no seu. Então, você precisa ter consciência de que os recursos necessários para o avanço da obra estão nas suas mãos. E Paulo foi grato. E aí vem o versículo 19, já no finalzinho, quando ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A gente gosta muito de se apegar a esses versículos. O 13, por exemplo, que não está na leitura, né? Posso todas as coisas, tá? Mas a gente esquece do contexto. Né? Esse posso todas as coisas, inclusive, é passar necessidade, mas as pessoas esquecem isso. Né? E o versículo 19 diz: o meu Deus suprirá, a gente se apega a Deus, que bênção. Mas a gente esquece que o contexto é Paulo dizendo assim: obrigado por ter me ajudado, obrigado por ter ofertado, obrigado por ter tido o coração aberto para o Senhor. E aí sim, ele vai suprir as suas necessidades. Então perceba que é uma via de mão dupla. Eu primeiro oferto, eu primeiro entrego, eu primeiro sou grato pelo que eu já tenho, e aí o Senhor, na sua infinita misericórdia, vai acrescentando, vai abençoando. Esse é o conceito, né? E isso vale tanto para o Antigo como também para o Novo Testamento. O conceito não mudou. É o mesmo, é o mesmíssimo, né? Por exemplo, aquela mulher que ofertou um perfume caríssimo. Ela estava preparando Jesus para a sua morte e muitos ali não entenderam, até ficaram com falso moralismo, porque não vendeu e entregou aos pobres, né? E, na verdade, ela estava fazendo a melhor oferta que ela podia em toda a sua vida. Provavelmente juntou o dinheiro para aquele perfume a vida toda e entregou ao Senhor de bom coração. Esse é o conceito. A gente não pode perder isso em mente, né? Gostei aí, viu, Marquinhos João aí? Azar, dizimar, é ser rico, é ter o coração aberto. Na terceira e última parte da lição, nós temos aí o cristão, né? Coração do cristão e o ato de ofertar. Isso é só para adulto, hein, João? A gente já falou sobre isso, né, João? Claro que não, né, João? O que é que você diz aí? Claro, claro que não. A gente, é como a gente falou mais uma vez, às vezes você não tem a questão financeira para contribuir. E é interessante que isso já é trabalhado desde muito novo, pelo menos eu sempre fui ensinado assim, que às vezes guardava o dinheiro do pirulito para dar lá na oferta. Era um momento importante, que quando eu não tinha, eu fazia o quê? Eu ia lá, ai, mãe, e ela me dava as moedas para colocar no negócio. Porque a gente, quando era gente pequeno, a gente tinha essa alegria de participar ali daquele momento. Aí, porque quando crescer, que fica adolescente, que fica jovem, deixa de querer participar. Não, porque agora tem outros compromissos, outras coisas. Mas entendam que, mais uma vez, se a questão financeira não pode ser alcançada daquela forma que você queria, doe-se você para como oferta cada vez mais. E, mais uma vez, no coração do cristão, isso tem que estar muito, muito bem definido, que é como você oferta que vai interferir. Porque você pode ter o dinheiro do mundo todinho,
Você pode dar quantos milhões de reais você tiver dar para a igreja, mas se seu coração não tiver naquilo dali, não vai adiantar nada. O Novo Testamento a gente viu aí, a gente falou do Velho Testamento com Caim, do Antigo Testamento com Caim e Abel, mas vamos para o Novo Testamento. O irmão Raniel falou sobre a mulher que depositou aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus. Mas a gente tem também Ananias e Safira, que entenderam a ideia de ofertar totalmente diferente. Eles entenderam uma ideia meio perturbada ali da questão do ofertar, tanto que o próprio Pedro vai dizer: mas vocês não venderam, o dinheiro não era de vocês? Se vocês não queriam dar, não precisava ter dado e ter mentido e tudo, porque é uma questão também voluntária, não é uma obrigação. Tem que partir, e esse sentimento tem que partir do coração do jovem cristão, do adulto, da criança, porque eu achava mil maravilhas ofertar, pegar a moedinha lá e botar lá dentro. Eu gostava demais. Então, isso tem que partir do coração da criança, do adolescente, do adulto, do ancião. Então, isso não se resume a só um adulto assalariado e aquela questão toda, não. Você, se não tem isso, oferta com isso. Eu Olha posso aí. corroborar, viu, Raniel e João? Eu posso corroborar Eu com isso? gostei. Ei, Marquinhos, eu gostei do barulho que ele fazia quando botava a moedinha, Ih! viu? Eu posso corroborar com isso, meus irmãos, a todos os que estão nos assistindo, trazendo um assunto bem sério e delicado, não perdendo a tônica, a nossa tônica assim, bem descontraída, mas trazendo um assunto complicado. As ideologias odiernas têm quebrado a estrutura que vem sendo passada de geração para geração. O grande problema é que, infelizmente, nós estamos tendo poucos líderes bíblicos e estamos tendo só líderes administradores e não líderes bíblicos. Ao que eu ouvi o pastor Osiel falar, a gente não tem que saber só de estratégias de gestão de pessoas, a gente não tem que saber só de estratégias de você é, é, colocar algo na cabeça das pessoas que seja efêmero, que seja é, não bíblico. Você tem que ter a Bíblia, porque aqui tem resposta para tudo. E quando o seu jovem, quando o adolescente, em especial para nós aqui que estamos, quando o adolescente chegar até você e perguntar o que foi, o que é isso, como é que é aquilo, qual o líder hoje? Isso é uma pergunta que eu faço, que está com a sua plena capacidade de explicar o que é dízimo e oferta para um adolescente de 13, de 14, de 12 anos. E não apenas explicar, mas fazê-lo entender e replicar essa ideia. O líder, ele não é só aquele que ensina com as palavras, mas é aquele que ensina com as atitudes. Então, líderes bíblicos ensinam com o testemunho. Então, se você é líder, não oferta, nem oferta com a vida, nem oferta com sua pecúnia, então teremos sérios problemas com professores que irão ministrar essa lição em suas classes, porque os adolescentes e jovens não vão observar isso na vida dos seus líderes. Isso é bem reflexivo, mas é muito importante ser trazido, você que é líder, isso é um chamamento de atenção para nós, para todos nós. Se somos líderes, se somos professores de escola dominical, precisamos dar o exemplo, fazer como Jesus. O nosso pastor Martin sempre fala o que Jesus disse: eu vos dei o exemplo. Então, se é um exemplo que Jesus nos deu, precisamos replicar o exemplo e fazer com que as próximas gerações continuem com a mesma estrutura que nós temos há 112 anos. Muito bem. Olha só, eu sou de um tempo em que os nossos pais, quando iam ofertar, eles escolhiam a melhor e mais nova nota que tinha na carteira. E você diz, isso é exagero, isso é bobagem. Mas, gente,
Quando você para pensar no sentimento que está por trás desse gesto, você começa a refletir o quão importante é o ato, principalmente para o filho ou o jovem que está ali perto observando aquilo e dizer: o meu melhor eu dou para o Senhor. Né? Então, ele escolheria a melhor nota da carteira e entregava para dizer: o meu melhor é do Senhor. Não só no dinheiro. Minha melhor roupa é a que eu vou para a casa do Senhor. Né? O meu melhor tempo é aquele tempo mais precioso que eu dedico à causa, né? Ao evangelismo. Por exemplo, eu sou do tempo também que se saía no domingo à tarde para evangelizar. Você quer um horário melhor para dormir, descansar da semana do que o domingo à tarde? Não tem melhor. Mas eu sou do tempo em que saíamos para evangelizar no domingo à tarde. Aquilo é o nosso melhor. Você pega as pessoas tranquilas na rua, despreocupadas, falando, elas vão parar para ouvir a respeito do Senhor. Então, observe o conceito por trás. E tem uma coisa aqui, eu vou contar um segredo para vocês dois. Vocês querem ouvir, não? Quer, João? Vale aquele lanche que você prometeu para nós? Brincadeira, brincadeira. Prometeu, não. Mas eu vou contar um segredo aqui. Eu vou contar um segredo para vocês. Lá no livro de Atos, a gente foca muito no derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, profetizado no capítulo 2 do profeta Joel, e está lá no livro de Atos, eles estavam reunidos. Olha que coisa interessante. Pentecostes é uma palavra que vem do grego, porque são 50 dias, né? Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Isso meio que mascara que dia era esse. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ali, conforme o Senhor tinha dito na lei de Moisés, era a festa das primícias. Mudaram o nome por influência grega, mas lá na origem, né? Lá na origem era a festa das primícias. Que festa é essa, Raniel? Era o dia onde todos traziam o fruto da terra, o fruto do seu trabalho, a primeira colheita, a melhor parte da colheita, eles traziam para ofertar. Então, esse nome Pentecostes, na verdade, é apenas a festa das primícias. Ali, eles estavam reunidos, buscando ao Senhor, é verdade, esperando a ordem do Senhor de aguardar em Jerusalém até serem revestidos, é verdade. Mas mais do que isso, Marquinhos e João, eles estavam ali ofertando o que havia de melhor na festa das primícias ao Senhor, e eles receberam um presente incalculável, que foi o derramamento do Espírito Santo de Deus. Olha que segredo interessante. Pouco se pensa sobre isso, não é? Mas a oferta é isso, é entregar. O evangelho é mais sobre entregar do que receber. E, infelizmente, nós vivemos um evangelho em que se fala muito de receber e muito pouco de entregar, não é, João? É, verdade. E nesse momento todinho, eu só consigo pensar em uma coisa, como a poeta Aline Barros falou: tilim, tintim, a oferta vai caindo dentro da caixinha. Tilim, tintim, eu quero um coração igual o da viuvinha. A gente tem que, a gente tem que desenvolver essa questão. O coração da gente tem que ser Maravilhoso. esse. E é por isso Maravilhoso. que a gente Ei, oferta com Marquinhos, tanta alegria. Marquinhos, palmas. Palmas. Genial. É Genial. por isso que a gente ofertava com tanta alegria, porque a gente compreendia o sentido por trás da música. Olha que legal, você ofertar com o mesmo coração da viuvinha aqui, tanta gente que ofertou tanta coisa, tantas coisas importantes, tantas coisas até maiores do que a viuvinha. Ela foi a única capaz de chamar a atenção de Jesus e servir como exemplo para todo o povo. Eu não queria mais nada. Dizer assim: ei, Jesus me usou como exemplo naquele dia no templo. Eu, rapaz, olha que... Sério? E as coisas de Deus são intencionais, porque se vocês lerem o texto, vocês vão ver que Jesus sentou
perto do ofertório e ficou esperando, porque ali estavam pessoas ricas, né? Se gabavam da oferta que estavam dando, e ele ali sabia exatamente o que ia acontecer, só esperando. Quando a viuvinha chegou, ele disse: É isso que eu estava esperando. Não é, Marquinhos? É verdade, eu acho muito interessante, recordando aqui que você falou sobre o que nós devemos entregar ao Senhor, que é o melhor, precisamos entregar o melhor. E eu acabei lendo aqui um texto de Malaquias. Malaquias é um profeta levantado por Deus e ele é muito incisivo quanto às ofertas que o povo estava trazendo para a casa do Senhor. Olhe só o que diz no primeiro capítulo do livro do profeta Malaquias, versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Aí ele vai e segue embaixo. Porque quando trazeis animal cego para o sacrifício, para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe. Terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Gente, o profeta Malaquias estava dizendo basicamente o seguinte: quando você traz aquilo que não é digno, aquilo que não é o melhor que você pode fazer, ou dar, ou ofertar, você está dizendo que aquilo que o lugar e o altar e tudo que concerne a obra de Deus, tudo é desprezível para você. É sério, hein? E eu fico imaginando nessa questão de Malaquias, exatamente algumas como a gente escuta, às vezes, sabe, comumente por aí, dizer assim: ah, tá desse jeito, mas é para Deus. Ah, eu tô entregando assim desse jeito, mas é para Deus. Rapaz, crie vergonha. Fui pego de Faça um negócio surpresa, não direito, ensaiei. arrumado. Não, e quando vai cantar também, né? Eu não É, ensaiei. Eu tô e meio O rouco, pior mas é é quando para vai Deus, né? pregar, varão. aí diz, não, eu tô fazendo assim, mas é para Deus. Rapaz, crie vergonha. Ofereça esse seu louvor aí, todo desentuado, que você tem a oportunidade de ensaiar em casa e não está ensaiando. Ofereça para qualquer outra pessoa, ver se essa pessoa vai achar bom. Não vai não, é porque tu vai apresentar para Deus, cara. Não faça isso não, rapaz. Ó, o pessoal que não é do Rio Grande do Norte talvez não entenda essa linguagem aí, João. Traduz aí para nós. Não faça isso não, pessoa amada. Não, não invente de pegar esse Faça louvor isso não, Zé. mal amanhado Zé, seu Zé e já é querer coisa de entregar mineiro, de né? qualquer forma, não. Por Não, favor. Zé é paraibano. Mas de mineiro também. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente está bem descontraído, mas é porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gente tem o maior prazer de estar aqui com vocês, falando da palavra de Deus, trazendo um pouco mais de conhecimento, ainda com um clima mais tranquilo, mais descontraído. Mas o assunto é sério. A gente precisa fazer isso com diligência, ensinar os nossos jovens, nossos adolescentes e com a nossa vida, que foi falado lá no comecinho, primeiro com a sua vida e depois com os seus gestos, né, com as suas palavras. Mas antes de tudo, leve a sua oferta, ajude o seu jovem também. E os pais, você que é pai, entrega o dinheiro para o teu filho ter o prazer de ofertar. Eu faço isso com as minhas crianças. Deus abençoe vocês, uma excelente aula. Deus abençoe o teu ministério e uma excelente aula nesse próximo domingo. A paz do Senhor João, a paz do Senhor Marquinho. Pai do A paz do Senhor. Senhor.